Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Agora, finalmente, já vamos poder fazer a cabeça. Para isso, eu vou usar a bolinha de isopor de 30 milímetros, uma bolinha de massa de aproximadamente 40 milímetros. Vocês podem comparar aqui o tamanho, né? Tá vendo que a bolinha de massa tá bem maior do que a bolinha de isopor. Vou encapar essa bolinha, vocês já sabem encapar, né? Porque eu sei que vocês acompanham aqui o canal, já assistiram aquele curso de biscuit para iniciantes. Então, vamos direto ao ponto, para não precisar ficar repetindo coisas que eu já ensinei. Tá aqui já a bolinha toda coberta. A gente sempre escolhe aquele lado que tá mais lisinho para ficar para frente, porque, claro, as imperfeições, caso fique aqui para trás, o cabelo vai cobrir. Então, a gente sempre escolhe o lado que tá mais bonito para ser a frente. A bolinha tá aqui para cima, o excesso de massa aqui para baixo. Vou colocar ela aqui em cima da mesa. Vou dar uma leve achatada só para alargar um pouquinho mais essa parte aqui de baixo. Dá uma leve apertadinha aqui do lado para já ir formando uma bochechinha. Aqui no meio, bem centralizado, eu vou apertar um pouquinho com o rolo. E agora eu vou suavizando as marquinhas, fazendo sempre um carinho na massa, com a mão bem de levinho. Aqui com o dedo na lateral, ó, os 2 polegares, eu vou afundando um pouquinho para formar uma bochechinha. Virando o meu rostinho aqui de lado, vou colocar meu dedo aqui no meio e vou dar uma leve levantada. Eu tô apertando para trás e para cima. E a partir daqui, eu vou fazer só um esboçozinho de nariz. Eu vou fazer um rostinho mais no estilo fofinho, então eu não vou fazer nariz. Tem gente que gosta, eu prefiro o rostinho fofinho sem nariz, acho que fica mais bonitinho. Se você gostar, pode fazer uma bolinha, pode modelar o nariz. Aí o formato do rostinho vai muito do gosto de cada um. Esse daqui eu vou fazer o fofinho com a boquinha aberta, que algumas pessoas me pediram para ensinar. É muito simples, eu vou usar para me auxiliar uma tampinha de caneta, tá? Dessas que tem a base mais arredondada. Vou colocar ela aqui bem centralizado. Vou abrir um pouquinho assim, ó, para as laterais, para aumentar o tamanho da boca. E vou puxar para baixo. E se você quiser a boquinha maior ainda, você pode abrir ela um pouquinho mais usando um pequeno boleador. Aqui embaixo, no encaixe da cabeça, eu já vou fazer um furo. E com 2 bolinhas bem pequenas, vou fazer as orelhas. Lembrando sempre que a orelha fica na altura entre a altura da boca e a altura dos olhos. E aqui na lateral, ela tem que ser bem centralizada.
Já tá tudo sequinho, a cabeça tá bem sequinha, então vamos finalizar aqui essa peça. Eu vou fazer a maquiagem, a pintura dos olhos. Vou tirar a cabeça daqui, porque como eu ainda não havia colado, fica mais fácil de manipular a cabeça sozinha. Depois eu vou lá e colo. Vou começar aqui por dentro da boquinha dela, eu vou preencher com um pedacinho de massa rosa. Vou umedecer lá dentro com um cotonetezinho molhado, para ficar mais fácil, né? Para a massinha grudar lá dentro. Vou pegar uma bolinha bem pequena de massa rosa, vou jogar lá dentro e vou terminar de empurrar usando aqui o boleador. Na parte onde eu vou pintar os olhos, eu também vou dar uma leve umedecida, bem de leve mesmo, tá? O cotonete está praticamente seco. E agora, usando tinta acrílica branca, um boleador médio, eu vou carimbar os olhos. Agora que eu já deixei a tinta branca secar, vocês podem observar que eu fiz uma parte branca bem grandona, porque eu vou pintar olhos mais no estilo mangá, que são aqueles olhos bem grandes. Então, toma cuidado para colocar os olhos mais afastados, porque isso deixa a peça mais harmônica. E vou fazer a parte colorida. Na verdade, eu vou usar o mesmo boleador, mesmo tamanho, só que na parte branca eu apertei ele um pouco mais, eu fiz um certo movimento circular para ele pintar mais. E agora eu vou fazer ele, vou apertar um pouquinho mais de leve para fazer uma parte azul um pouco menor do que a parte branca. Coloquei o azul bem encostadinho aqui nesse limite do branco e deixei uma volta branca aqui a todo o redor. E aqui, finalmente, eu vou finalizar com a tinta preta. Eu vou começar a trabalhar com a tinta marrom. Eu poderia até trabalhar com preto, mas como ela é loirinha, eu acho que com o marrom fica um pouquinho mais suave. Então, eu vou trabalhar com água, tinta e o pincel. Molho sempre o pincel antes de molhar na tinta, a tinta sempre bem diluída. Molho na tinta, molho mais um pouquinho na água. Venho aqui, tiro todo o excesso na mão, até eu conseguir fazer um traço bem fininho. E aqui em cima dos olhos, eu vou fazer uma meia-lua. Embaixo, eu faço a mesma coisa. Esse tracinho de cima eu vou reforçar, fazer mais grosso, como se ela estivesse usando um delineador. A partir desse traço mais grosso, eu já começo a puxar os cílios. Fazer o brilho do olho, eu volto com a tinta branca. Aqui eu vou trabalhar com o pinta-bolinhas, mas pode trabalhar até mesmo com um palito ou qualquer outra esteca que tenha uma pontinha mais fina. E para fazer o outro olhinho, claro, a mesma coisa. Se você preferir virar de cabeça para baixo para facilitar na hora de fazer a pintura, ou você trabalha com a sua mão invertida.
Vai finalizar essa peça colocando o cabelinho nela. Só lembrando que aqui eu tô finalizando a Elsa. Essa é a parte 3 do curso do Frozen, mas o curso não acaba aqui, ele continua. Eu ainda vou fazer a Anna e o Olaf, ok? Então, toda semana eu vou estar postando um vídeo novo para vocês. O cabelinho da Anna é amarelinho, tá? Aqui eu usei o corante amarelo na massa branca. Não façam na massa natural, porque vai ficar ou transparente ou vai ficar amarelo demais. Então, se você não tiver massa branca, primeiro você tinge ela de branco e depois coloca um pouquinho de corante amarelo, o corante da sua preferência, para ficar esse tom mais clarinho. A quantidade de massa eu vejo mais ou menos pelo tamanho da cabeça. Eu peguei, tá vendo, uma quantidade um pouquinho menor que o tamanho da cabeça dela. Coloco aqui na minha mão e vou dar uma afundada. Deixo mais fininho aqui atrás, mais gordinho aqui na frente. Vou passar um pouquinho de água aqui para grudar, porque aqui no Rio tá fazendo muito calor, então a massa tá ressecando muito rápido. Cobrir a cabecinha dela todinha. Toma cuidado para não puxar esse cabelo muito para frente, para não deixar ela sem testa, né? Ela tem que ter um pouquinho de testa. Aqui atrás eu deixei a massa bem mais magrinha, né? Deixei mais massa aqui em cima, porque ela tem um topetinho. Eu ainda vou colocar um pouquinho mais de massa aqui no topete, mas de toda forma deixa um certo volumezinho aqui na frente. E vou fazer primeiro a marquinha dos fios. Pode ser com... Aqui eu vou usar a gravatinha, que é essa estequinha aqui, mas pode ser também com a faquinha ou com alguma outra ferramenta que vocês tenham aí em mãos. Ela usa uma trança, então eu vou puxar todos os fios, eu vou marcar mais ou menos a direção onde vai sair a trança e vou marcar todos os fios em direção a esse ponto. Agora, com pedacinhos pequenos de massa, eu vou colocar mais um pouquinho de cabelo aqui em cima para dar aquele topetinho. Então, e para finalizar aqui à frente, eu vou botar mais uma mechinha de cabelo, fazendo uma franjinha,
tá? Vou passar bastante água aqui, tanto na cabecinha quanto nessa mechinha aqui, para deixar bem hidratado para poder grudar. Se de tudo não estiver grudando, passa cola. Mas cola eu procuro evitar, porque se extravasar fica aparecendo, deixa aquele brilhozinho da cola e não é muito legal. Então, se der para trabalhar com água, sempre prefira trabalhar com a água. E agora, então, eu vou finalizar aqui o penteado colocando a trancinha. Já fiz aqui, ó, 3 minhoquinhas com a massa amarela. Abri de qualquer jeito assim na mão, não precisa ficar muito retinha. Vou juntar as 3 partes só aqui na pontinha e vou fazer uma trancinha normal, uma trancinha daquelas que a gente faz em cabelo. Então, a tirinha do meio fica sendo a referência, a gente passa uma em cima, ela passa a ficar no meio. A gente vem, passa a outra por cima e ela passa a ser a do meio. E assim vai, a gente vai sempre passando a da lateral por cima da tirinha que está no meio. Agora aqui nesse ponto, eu vou dar uma esticadinha para ela ficar mais fininha, mais delicada. Se ela ficar muito comprida, depois a gente corta. O mais importante agora é ela ficar mais delicadinha. Essa pontinha aqui onde a gente começou, eu vou dobrar um pouquinho assim para trás, para dar um acabamento. E aqui embaixo, ó, eu vou também dar um acabamentozinho, como se ela tivesse com a trancinha amarrada. Aqui está a Elsa. Na semana que vem a gente vai continuar ainda esse curso, né? Eu vou postar para vocês a parte 4, que vai ser o início da modelagem da Ana.